Ele nasceu em Batatais, no interior de São Paulo, e se mudou ainda criança com sua família para o interior do Paraná. Com pai agricultor, aos 17 anos, independente da família, mudou-se para Curitiba, capital do estado, onde se formou em economia. Hoje, economista, empresário e político brasileiro filiado ao Podemos. Atualmente exerce o mandato de senador da República. E neste primeiro programa temos a honra de recebê-lo para falarmos de Brasil e nos informarmos melhor sobre este estado de coisas. Seja muito bem-vindo, senador Oriovisto Guimarães. Olá, Brasil! Olá, brasileiros do Brasil e do exterior, porque o nosso canal tem uma boa penetração também no exterior e como toda a internet, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa Avant Premiere, o nosso programa piloto, o primeiro Estado de Coisas. E hoje com um convidado muitíssimo especial aí, um representante do Senado, que vai poder nos esclarecer muitas coisas e esperamos poder explorar muito o seu conhecimento, a sua experiência, né? Ele como empresário, como professor, um empresário bem-sucedido, professor, uma pessoa que está aí na labuta dentro do Senado, será bastante cobrado hoje o Senado, né? Por isso trouxemos um representante de lá. Eu gostaria de apresentar, antes de tudo, a equipe Fênix, né? Nós temos aqui a Sandra Regina, a Ilana Lamy, tá? Eu sou Celso Brasil, e nós temos aí, em background, né? Nós temos a Ana, nós temos a Lei, e temos também mais uma turma que nós chamamos de força-tarefa, né, da equipe Fênix, que nos dá aí um belo suporte. Nós temos alguns representantes também nos Estados Unidos, que eu vou elencar depois, né, que estão responsáveis pela divulgação, a estratégia de divulgação lá. Na Filadélfia, em Miami, enfim, nós estamos com um pessoal grande aí, uma equipe muito bem organizada. Desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho nesse início, mas é necessário dizer qual o objetivo desse programa. O objetivo desse programa é trazer responsáveis por esse estado de coisas, né, como o professor, o senador, o empresário Oriovisto Guimarães, que é um dos responsáveis por esse estado de coisas. Porque a partir do momento, nós, no nosso entendimento, cada vez que alguém se propõe a ocupar um cargo público e tem a anuência do povo, tem o voto para isso, ele passa a ser responsável. Alguns são responsáveis por soluções, outros são responsáveis por problemas graves, como nós estamos vendo hoje no nosso Brasil. E eu gostaria agora, deixamos por último, né, o senador, mas não menos importante, é o nosso convidado especial, o senador Oriovisto Guimarães, que agora nós, como é praxe nosso, senador, o senhor está sendo gravado e tudo que o senhor disser será usado a favor do Brasil. Seja muito bem-vindo, senador Oriovisto Guimarães. A palavra é sua. Muito obrigado. Cumprimento a você, a Dilana, a Sandra. E é sempre um prazer poder participar de programas como esse, onde nós temos a oportunidade de falar com a população, de explicar melhor as coisas vistas pelo lado de dentro. Eu estou às ordens de vocês e pronto para responder às suas perguntas. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado, senador. Eu passo para Dilana. Dilana,
a batata quente é sua, é você que vai abrir hoje, querida. Vamos lá, a palavra é sua. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pela participação, senador. É uma honra estar aqui debatendo, né, contigo esse estado de coisas. Eu, lógico, que vou perguntar na área da educação, que é de seu grande conhecimento. A pergunta que não cala: é possível fazer um projeto de lei onde a educação está falha há muitos anos e nesse momento da pandemia nós notamos nos jornais, e não precisa nem ir através dos jornais, a necessidade da educação online. Então, a pergunta que vem é: possível um projeto de lei de internet, Wi-Fi gratuito, para aquelas crianças, até para aqueles jovens que pretendem cursar a universidade, né? Enfim, a internet gratuita, né? Online, né? Gratuita, enfim. Eu fico lembrando que em 2019 nós tivemos o corte das universidades, o senhor lembra disso? E eu fico com várias questões na minha cabeça, lembrando de onde estava o Congresso, onde estava o Senado, o que os senadores estavam fazendo quando esses cortes aconteceram para as pesquisas. E quando eu pergunto se é possível a internet gratuita, e ao mesmo tempo lembro que antes da pandemia houve esses cortes, é possível? Como será que é possível se com cortes, sabe, esse estado de coisas, como disse o nosso querido Celso Brasil, como fazer se o Senado nada fez? Há uma grande indignação ao olhar nos jornais e ver que crianças, que jovens têm vontade de estudar medicina, seja lá o que for, e não conseguem sequer o acesso ao Wi-Fi, à internet gratuita, enfim, tem que atravessar quilômetros. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Bom, Dilana, deixe-me te dizer. Na abertura do programa, o Celso disse assim: quem é eleito torna-se responsável por esse estado de coisas. Celso, eu quero apenas fazer uma correção no que você disse. É esse estado de coisas que nós vivemos já historicamente há muito tempo que é responsável por eu ter entrado na política. Há uma inversão aí. Eu resolvi me candidatar ao Senado no sentido de tentar ajudar a resolver os problemas do Brasil. Agora, é importante, quando nós falamos em Senado, lembrar que Senado é um colegiado, são 81 senadores. Não é tudo que eu quero que eu consigo lá dentro. Algumas coisas sim, outras coisas definitivamente não. Especificamente sobre o que a Dilana me pergunta. O MEC acabou de anunciar a extensão para 400 mil alunos no ensino superior da internet gratuita. Veio tarde, veio muito tarde, mas veio. Outra coisa, Dilana, que a gente tem que observar é o seguinte: a educação brasileira ela está dividida basicamente da seguinte maneira: estados e municípios com a educação básica e governo federal com a educação superior. Não é? O MEC tem as universidades federais que ele mantém, não é? A Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de diversos estados, às vezes mais de uma universidade no mesmo estado, como acontece aqui no Paraná. Temos duas universidades federais, temos a de Foz do Iguaçu, temos a daqui, temos também a tecnológica, que era a antiga Cefet, que foi transformada em universidade. Depois temos as estaduais também, o estado também entrou aqui, Londrina é uma universidade estadual, temos outra estadual no sudoeste, e temos as particulares, que é o governo federal que autoriza. Ele apenas autoriza o funcionamento, ele não dá um centavo de recurso para as particulares. As particulares são totalmente custeadas com a mensalidade dos alunos. Pois bem,
As universidades particulares, normalmente os alunos já têm a internet, já possuem isso, se bem que nós atendemos hoje um percentual grande nas particulares de alunos que vêm pelo ProUni, que também tem essa dificuldade de internet que você coloca. Na educação básica, também esse problema existe no Brasil inteiro. Muitos alunos ficaram completamente sem aula e seríssimo, não é? Seríssimo. Nós vamos aprovar essa semana, por exemplo, uma lei muito importante que vai ser a do Fundeb, que vai tornar eterno a participação dos recursos da União na educação básica, que eu acho que é o nosso principal problema. Então, o Senado, dentro das suas possibilidades, esse é um projeto de lei que surgiu lá e que vai ser aprovado, faz alguma coisa, tenta alguma coisa, mas decididamente não pode tudo. Não pode nada, por exemplo, quando a universidade não é federal ou quando se trata de educação básica, porque daí as verbas são verbas estaduais. O que nós fizemos com essa questão do Fundeb foi obrigar o governo federal a repassar mais dinheiro para os governos estaduais de forma definitiva. Agora, se essa verba que vem para os governos estaduais, os governadores vão oferecer internet gratuita a todos os alunos ou não, isso é uma decisão estadual. Aí o governo federal não pode entrar, não pode obrigar. Da mesma forma, os municípios também têm autonomia nas escolas onde eles são os mantenedores. Temos muitos problemas de educação no Brasil, não só de educação, temos problemas de toda ordem no nosso país, né? Temos reformas enormes para serem feitas, temos recursos extremamente mal aplicados, mal gastos, né? E temos uma administração muito ruim. O que aconteceu com a educação no Brasil esse ano, no governo Bolsonaro, foi uma coisa terrível. Ele nomeou um primeiro-ministro da educação que durou pouco, era um seguidor do Olavo de Carvalho, não fez absolutamente nada, disse uma série de impropriedades e foi demitido. Nomeou um segundo, o Weintraub, que teve que sair fugido do nosso país. E agora, finalmente, temos um ministro que parece ser uma boa pessoa, que começou há pouquíssimo tempo, coitado, ainda teve um Covid, né? E agora está se recuperando e está começando a atuar. Mas, assim, dentro das limitações que a lei impõe, que a estrutura de distribuição de responsabilidade impõe, o Senado faz o que é possível ele fazer. 400 mil alunos. Quantos milhões somos? Já vão receber isso. É alguma coisa, não é? Muito pouco diante do Brasil inteiro. Em termos de universidades públicas, é bastante. Em termos das outras dependências de ensino e educação básica, é quase nada. Desculpem os demais que querem questionar, mas a questão é que não posso focar somente nas universidades públicas dos que lá estão, mas naqueles que querem adentrar, aqueles que querem, né? Nos inferiores, no básico, nas crianças, nos jovens, nos que estão no ensino médio, são crianças que ainda não conseguem estudar. Eu vejo com um celular na mão, que tem acesso a um celular, todo mundo tem um acesso a celular, mas não consegue a internet, o Wi-Fi, e tem que atravessar. Estou falando daquela criança que mora num sítio, que mora distante. 400 mil alunos só? E, sabe? Temos que separar as coisas. Estado do Paraná. Estado do Paraná. Renato Feder, nosso secretário de Educação aqui no Paraná. No Paraná. Fez um programa espetacular, exemplo do Brasil todo. Ao invés de internet, ele contratou canais UHF de televisão, né? Todo mundo tem uma televisão em casa, e no Paraná isso funcionou muito bem. Verdade. Desde um primeiro momento, as crianças puderam fazer isso. Então, a internet não é necessariamente o único caminho. Tem caminhos, inclusive, mais baratos. Ele gastou 2, 3 milhões com esses canais aqui. Se você contar o universo todo que ele atingiu, um preço ridiculamente baixo. Gravou aula com os melhores professores. Eu vi, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, que tem uma criança que estava lá assistindo as aulas pela televisão. Eu até acompanhei um pouco para ver como é que era. Gostei muito. Eu também. Pois é.
Então, existem soluções criativas que não dependem tanto do governo federal, que dependem mais dos governos estaduais e às vezes até municipais, que podem ser adotadas sim. O que eu vi assim com muito pesar aqui no Paraná foi que enquanto as universidades particulares todas continuaram a dar aula pela internet, a Universidade Federal do Paraná, o reitor da Universidade Federal do Paraná, disse com todas as letras o seguinte: o DNA da UFPR é presencial. Olha, pelo amor de Deus, isso não é uma coisa para o reitor dizer, né? E isso aconteceu. E demorou muito, e do que me consta até hoje, não estão fazendo nada. Começaram agora a dar algumas aulas online. Exato. Pois é, mas quanto tempo depois? E isso é uma coisa que, veja, não depende do governo federal, não depende do governo estadual, não depende de nada, depende de boa vontade do reitor aqui. E sabe, senador, os que estão fazendo aula agora vão perder o ano todo como se tivessem tido aula. É lamentável. Agora, se o governo federal tivesse intervido nessa universidade, ia dizer: estão acabando com a autonomia das universidades, com a autonomia universitária, a famosa autonomia universitária, que às vezes serve para isso, né? Para não fazer. Para não fazer. A falácia nunca vai faltar, né, senador? A Sandra tem aí uma questão também. A Sandra, que é muito ligada à educação, à política, acompanha bem de perto. Sandrinha, querida, vamos lá. O que você tem a dizer? O que você trouxe aí na manga? Primeiramente, grata, senador, por aceitar nosso convite para participar desse programa que visa trazer esclarecimentos para o estado de coisas que nós vivemos, que hoje é um estado que assola, de certa forma, o estado brasileiro. Por que eu digo assola? Porque nós tivemos uma grande decepção. O meu interesse pela política veio da participação no ativismo. Ativismo que, diante de uma situação de corrupção que domina, infelizmente domina, nós víamos como necessário pedir que houvesse alterações, transformações, para que o país pudesse prosperar, para que a população pudesse ter uma vida mais digna. No entanto, hoje, os ativistas, de fato, não aqueles que fazem campanha para uma determinada ideologia ou outra, mas aqueles que fazem campanha pelo Brasil, estão muito decepcionados, senador. Eu tenho amigas que choram vendo a situação que nós estamos. Choram de verdade. Porque nós não estamos vendo saída. Nós sonhávamos, nós lutávamos, a nossa bandeira era e é para que nós tenhamos um ambiente político saudável. Eu creio que seja a bandeira do senhor também. Só que isso não aconteceu. Após as eleições, o que nós temos visto? Nós temos visto até pior. Eu digo que está pior do que antes. Porque aquelas pessoas que nos representavam, que são símbolos nessa luta, elas estão sendo perseguidas. As medidas que estavam sendo tomadas pararam, ou pelo contrário, foram sabotadas. Os projetos no Congresso que deveriam estar sendo votados com esse objetivo não estão. Em compensação, outras coisas aconteceram que sempre no sentido de sabotar o combate ao sistema corrupto. E o Deltan, que é uma pessoa que amamos e admiramos pelo trabalho dele, ele foi muito feliz quando resumiu dizendo que quem rouba milhões, mata milhões. Eu sempre acrescento, mata pessoas e sonhos, mata a possibilidade das pessoas realizarem aquilo que sonham realizar para o processo normal de desenvolvimento de uma sociedade.
Então, esse hoje é o sentimento que domina os ativistas. Um sentimento doloroso de perda, de frustração. E aí nós, então, vamos pedir socorro para quem? Para os nossos representantes. Aí entra o senhor. Então, a nossa pergunta, o nosso pedido, a nossa esperança, mais a nossa esperança mesmo, senador, é saber como que o Congresso, o Senado, vão conseguir, nesse estado de coisas, avançar, ou pelo menos evitar o retrocesso que está ocorrendo. Porque tem um outro detalhe que eu acho muito preocupante. Na medida em que as pessoas vão perdendo essa esperança, o que vai acontecer? Então, realmente, se o senhor puder nos dar um panorama da atuação do Senado nesse momento, a favor da nossa luta, eu gostaria muito de ouvir. Muito bem, Sandra. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando nós falamos desse estado de coisas, nós temos que pensar no Brasil como um todo. Você não vai conseguir explicar o Brasil olhando apenas para o Senado, ou apenas para a Câmara dos Deputados, ou apenas para o Supremo Tribunal Federal, ou apenas para o Presidente da República. Nós somos um país complexo, onde esses poderes, nós vivemos uma democracia, e esse sistema de peso e contrapeso, onde nenhum poder pode tudo, o presidente não pode tudo, o poder judiciário não pode tudo, o poder legislativo não pode tudo. Um é contrapeso do outro, um é freio do outro. Um regime onde apenas um poder pode tudo não é democracia, é ditadura, né? Ou então é um império lá com o imperador mandando em tudo. Como a nossa opção, a nossa Constituição estabelece que nós queremos viver na democracia, que alguém já disse uma frase, que eu não me lembro o autor, mas há uma frase muito bonita que diz assim, que a democracia tem muitos defeitos, mas ainda é o que se inventou de melhor, né, para se viver. Nenhum de nós ia querer viver numa ditadura, ou em Cuba, ou na Venezuela, ou mesmo na China, né? Nós íamos preferir, com todos os defeitos da democracia, viver numa democracia. Agora, é claro, existem democracias que estão melhores que as nossas, não é? Por exemplo, a Suíça está melhor do que nós, os Estados Unidos podem estar melhor do que nós, muitos países podem estar melhor do que nós, e existem outros que estão em situação piores do que a nossa também, não é? Notadamente, aqui na América do Sul, na África, em alguns lugares do terceiro mundo, onde a situação da população e do país e da própria moral e da própria roubalheira ainda é maior do que o que acontece aqui no Brasil. Não estou dizendo nada disso para a gente se conformar com o que está aqui, pelo amor de Deus. A última coisa que eu quero é conformismo. O que eu mais quero é participação e revolta contra tudo isso que está aí. Bom, estou te dizendo tudo isso, Sandra, para dizer o seguinte. Quando a gente tem uma caminhada e essa transformação do Brasil, que você fala nela, esse despertar da consciência dos ativistas que você fala nela, da classe média, das pessoas de bem, das pessoas honestas, das pessoas que não fazem da política uma profissão, das pessoas que querem participar da política por um ideal de transformação do país. Essa caminhada, como toda caminhada, tem percalços, tem dificuldades. E o que a gente tem que fazer numa dificuldade, Sandra, na vida ou numa caminhada política? Parar, analisar o que está acontecendo e não desanimar, não desistir. Aquele que se entrega não conclui o caminho. Se você tem uma caminhada de 10 quilômetros e no terceiro ou quarto quilômetro você diz, estou cansada, não vou mais, e senta, a caminhada acabou. Para você, acabou. E nós não temos opção aqui no Brasil. Não existe lugar do mundo onde a gente possa ir. As nossas raízes estão aqui, o nosso idioma estão aqui, os nossos filhos estão aqui. E nós somos 230 milhões de habitantes. Não existe outro espaço no planeta Terra que caiba tanta gente assim. Nós temos que transformar esse país num bom país para se viver. Foi por isso que eu me candidatei.
Foi por isso que eu saí da minha aposentadoria confortável, que eu podia chegar e dizer assim, não quero mais nada com ninguém, eu tenho dinheiro suficiente para viver até a minha morte bem, vou para a praia, vou pescar, ou vou me divertir, ou vou brincar com os meus netos, mas eu não me conformei, eu digo, quero tentar ajudar de alguma maneira, e é isso que eu estou tentando fazer. E tenho 1000 razões, Sandra, para chegar lá no Senado e dizer assim, não quero mais, vocês me cansaram, vou-me embora. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu assumi um compromisso e eu vou até o fim com todas as dificuldades que temos pela frente. Sandra, deixa-me te dizer uma pequena análise da dificuldade atual. Nós, quando eu digo nós, eu quero dizer toda a população brasileira, temos um pensamento muito errado, que é um atalho, que a gente quer eleger um salvador da pátria. As pessoas pensam assim, eu vou eleger um bom presidente e isso vai resolver tudo. Esse é um raciocínio falso. Não vai resolver. As pessoas que votaram e que elegeram o Lula pensavam exatamente assim, ele vai moralizar, ele vai acabar com a corrupção, ele vai atender os mais humildes. Tinham todo um ideário também, de esquerda, mas tinham um ideário. Deu no que deu. Quando nós votamos no Collor, nós também achávamos que ele ia caçar Marajá, etc. e tal. Deu no que deu. Lá atrás, eu não sei a sua idade, mas nós votamos num sujeito chamado Jânio Quadros. Eu era criança ainda. O símbolo da campanha dele era uma vassourinha. Sabe o que significava a vassourinha? Ele ia varrer todos os corruptos. Isso já faz mais de 50 anos. Então veja como essa bandeira da moralidade foi usada pelo Jânio Quadros, foi usada pelo Collor, foi usada pelo Lula e foi usada pelo Bolsonaro agora. Nós votamos no Bolsonaro. O Bolsonaro vai resolver tudo. Não resolveu. Primeiro apareceram as próprias mazelas do Bolsonaro. O seu filho envolvido na rachadinha, o problema do COAF, não é? Essas coisas todas que estão aparecendo agora, depósitos na conta da primeira-dama, de origem suspeita. A paixão dele por um certo populismo, de ir para o Nordeste agora, esse ajuda emergencial que nós aprovamos lá no Senado e aprovou-se na Câmara dos Deputados também. É sempre bom lembrar que as coisas têm que ser aprovadas nas duas casas, na Câmara e no Senado. Se for aprovado numa só, ela não vai. Aprovado isso pelo Legislativo, parece que ele tomou gosto por isso, né? Daí o filho dele disse que o nosso amigo Paulo Guedes, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu admiro muito, que é um liberal, vai ter que arrumar um dinheirinho. Não se brinca com o orçamento nacional assim, né? Isso pode fazer voltar a inflação, pode fazer voltar juro, pode tornar o país ingovernável. Bom, tivemos a saída do Moro, então nos perdemos um pouco. Aí dizemos, renovamos no Senado. Não renovamos coisíssima nenhuma, Sandra. Sabe quantos tem lá dos 81 senadores que nunca foram políticos? Eu e mais 8. Em 81. Todos os outros ou foram reeleitos ou já eram políticos. Eram governador, era deputado estadual, era deputado federal. Gente que faz carreira na política. E o eleitor brasileiro vota sem olhar currículo. Eu vou votar no fulano porque o Bolsonaro, eu gosto dele, o Bolsonaro apoia o fulano, então eu vou votar no fulano. Tem que olhar o currículo. As pessoas não são o que falam, elas são as que fazem. Elas são aquilo que elas fazem. O exemplo tem que ser na prática. Então, por exemplo, Renan Calheiros foi reeleito. Jader Barbalho foi reeleito. Tantos outros foram reeleitos, né? Quantos processos eles têm? Não é? Por que a pauta ética não avança? A pauta ética não avança porque a maioria dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado não quer que ela avance. Não quer. Por exemplo, vamos falar aí de uma coisa. Foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado. Quero que ele acabe. O foro privilegiado foi aprovado por unanimidade no Senado quando eu não era senador ainda. Verdade. E ele é um projeto do Álvaro Dias, que é uma pessoa também que tem a mesma linha que eu, nós trabalhamos juntos, foi para a Câmara dos Deputados. Por que não é votado na Câmara dos Deputados? Por que o Rodrigo Maia não coloca em votação? Fazem mais de 2 anos que está parado. Por que ele não coloca? Porque ele não quer, porque ele é contra o fim do foro privilegiado. E porque a maioria dos deputados é contra o fim do foro privilegiado. Deputados que nós elegemos. Muitos deles têm processo.
O que acarreta esses processos que eles têm? Eles vão para o Supremo. E no Supremo andam os processos? Vocês me respondam. Quantos processos o Moro julgou em Curitiba? Quantos processos o Supremo julgou? O Supremo julgou 1 ou 2. Aqui foram 280 na primeira instância, no Rio e Curitiba. Então, há uma espécie de uma proteção. Esse privilégio significa, na prática, uma impunidade. A prisão em segunda instância. Eu tinha uma PEC pronta para prisão em segunda instância. Sobre o argumento que veio, inclusive, do Moro, que veio, inclusive, de outras pessoas, do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Olha, eu disse, retira essa tua PEC, vamos fazer um projeto de lei 166 do senador Lazier. É muito mais rápido, aprovar muito mais simples. Eu digo, tá bem, então eu retiro para aprovar 166. Retirei. Sabe qual foi o argumento que usaram no dia seguinte comigo? Ah, não, agora tem uma PEC na Câmara, vamos esperar a PEC da Câmara. Parece brincadeira. Jogam com a gente. Jogaram com a minha boa-fé, jogaram com a boa-fé do Moro, e assim vai. Senador, desculpa lhe interromper, mas o Senado, até onde eu sei, tem força com o Supremo Tribunal. Ou eu estou enganada? Tem, pela lei tem. Você não Pela está lei tem. Pela Pois lei é. O que o Senado faz com relação ao STF? Nada. Nada. Por Sabe quê? por que não faz nada? Então, É essa a explicação que nós queremos. Por que? então vamos lá. É muito Esse é um simples. absurdo. É muito simples. Existem lideranças fortes dentro do Senado, como existem lideranças fortes dentro da Câmara dos Deputados, que têm processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Renan Calheiros tem lá 8 processos correndo há anos. E outros mais tem. De vez em quando vai a Polícia Federal lá e invade um gabinete. E tudo para no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, tem na mão o Poder Legislativo, através dessas pessoas que têm processo lá, torna-se refém do Supremo Tribunal. E fica aquela coisa assim, vocês não façam nada contra o Supremo aí, que nós não faremos nada contra vocês aqui. Mas Percebe? é a maioria? A maioria do Senado? Olha, os mais influentes e aqueles que ainda não têm, talvez tenham medo de ter amanhã e ficam nessa dependência. Porque a questão que fica é, gente, o Senado é muito forte. Quem pode impeachment um Toffoli, um Gilmar Mendes é o Senado. Dilana, tem quantos pedidos? A CPI da Lava Toga. Eu assinei a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga seria a maneira de fazer isso que você está pedindo, de passar uma limpa, de caçar alguns ministros e botar ordem na casa. O meu presidente Davi Alcolumbre não coloca em votação, não põe para funcionar. Com Mas, Maia, senador, né? então não seria o caso de fazer uma reforma no judiciário para que as coisas caminhassem de forma diferente e até uma reforma no Senado, na Câmara, para que as coisas caminhassem diferente? Eu adoraria. A quem interessa isso, né? Para isso, você vai ter que mudar os membros do Legislativo. Nós vamos ter que aprender a votar melhor antes. Então, o segredo Eu está voto bem. em membros do Legislativo. Senador, nós ouvimos sempre dos políticos, o poder está na mão de vocês, é o voto, é o voto, é o voto. Só que nós estamos votando, nós chegamos cheios de esperança. Por exemplo, o Brasil inteiro só tinha uma saída, era Bolsonaro, era Bolsonaro. Tudo bem. O Brasil votou no Bolsonaro, né? O cara que vai até armar a população. Eu gostaria de falar de desarmamento aqui um pouquinho agora, tá? O que o Bolsonaro falou? O que ele fez? Só para concluir. Ele desarmou a população. Depois que o Bolsonaro entrou, nós que tínhamos tirado, né, aqueles políticos, o PT, falamos, agora estamos livres do PT. O que o Bolsonaro fez? Ele pegou as nossas armas, que era o voto, e nos desarmou. Ele fez o verdadeiro desarmamento. Por quê? Ele se juntou
Ele colocou todo o PT lá. Hoje a justiça está manca das quatro patas aí por conta do quê? Por conta exatamente disso. Ele se juntou ao pior da política brasileira, né? Se é que podemos chamar isso de política, porque nós vemos assim, são vários corpos. Nós vemos um executivo, nós vemos um Senado, nós vemos o Congresso, nós vemos o Supremo, né? São os quatro aí que a gente mais enxerga. Todos corpos doentes. Como o senhor mesmo disse agora, o Supremo é um corpo que está na UTI, né? O Senado esse colegiado também está muito contaminado, está doente, está na UTI também. O Congresso, os deputados está tudo também, é outro corpo doente. O executivo está putrefando, né? Porque o executivo, eu quero dizer, ele nos desarmou na justiça para que pudesse ser blindados, né, a família, a clã Bolsonaro. Vamos ser bem claro aqui, não dá para passar paninho. A clã Bolsonaro, para ser blindada, nós se aproximou, então, o executivo pegou o pior que tem no Supremo, nós temos bons nomes ali, tá? O Senado, nós temos bons nomes, os deputados, o Congresso, cadê? Né? O Executivo, onde está a justiça no Executivo? Está aí, ó, está levando tiro. A justiça se chama Sérgio Moro. E vamos colocar petistas no lugar. Né? O primeiro passo foi trazer o PT. Aí, hoje, eu tenho que ficar de pé e aplaudir José Dirceu. Eu não acreditei naquilo que ele falava, que o PT iria tomar o poder, e hoje nós temos o bolsopetismo. Né? Então, hoje o bolsopetismo nos desarmou totalmente e nós achávamos que estávamos armados. Então, agora está o Centrão, PSDB, PT, Bolsonaro e Lula estão de mãos dadas, estão... Né, estourando a Xandão rolha azul aí, como a gente tinha falado na nossa reunião, né, gente? Então, eles estão aí, estão em festa. Nós vimos um Moro ser metralhado pelo gabinete do ódio, né, e por todo o bolsonarismo, com a união do petismo, evidente, né? Eles estão, não é de mãos dadas, estão abraçados mesmo nessa festa. Aí entra o Senado, entra Congresso e entra Supremo, aplaudindo tudo isso. E o que nós temos hoje? Nós temos um Deltan Dallagnol sendo julgado, o Moro sendo condenado por ter participado da maior operação do planeta contra a corrupção. Ontem, nós tivemos uma grande vitória, eu quero puxar um gancho aqui agora. Eu gostaria que o senhor falasse sobre Celso de Mello e Luiz Fux, né? Essa justiça que eles acabaram fazendo, né? Com o Deltan Dallagnol, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. A gente sempre acompanha o time que a gente gosta, né? A Lava Jato é o meu time. Esse eu não perdi um jogo, eu não perco um Twitter, eu não perco uma publicação. Eu acompanho muito, mas muito de perto, sabe? E ouvi do Deltan isso há 2 anos, ou quase 3 anos atrás, quando ele falou: será um processo lento. A gente estava numa reunião, será um processo lento. Tá? Em resumo, aquele devagar que eu tenho pressa, né? Nós vamos chegar lá. Mas a caminhada é longa, né, Celso? E aparece aí essa caterva toda unida, ou seja, nós lutamos tanto para tirar o PT, porque é o PT, é o PT, é o PT.
Aí não era vamos Bolsonaro. Bolsonaro trouxe o PT todo de volta. Sabe? O Vem Pra Rua lançou um banner muito inteligente, que está lá toda a caterva e embaixo. O time está quase completo, só falta o Lula. E a foto do Lula embaixo. Realmente só falta o Lula. Não falta mais ninguém. Então, estão todos unidos. Nós vamos conseguir sair do buraco, nós vamos conseguir sair desse estado de coisas. O que o Senado está fazendo por isso? O que é possível fazer, senador? Olha, o que o Senado está fazendo, eu não tenho essa procuração para falar em nome do Senado, mas eu posso falar em nome de pelo menos 20 senadores com os quais eu me dou muito bem, que nós formamos um grupo que se chama Muda Senado. Pelo nome do movimento, você já pode ver que nós queremos que o Senado mude, que esse Senado que está lá hoje não é o Senado dos nossos sonhos. Nós tomamos muitas atitudes para que esse estado de coisas se mude. Deixe-me apenas colocar uma bandeira aqui, antes de entrar especificamente na tua pergunta, ainda completando um pouco o que eu conversava com a Sandra. Sandra, Dilana e Celso, parem para raciocinar comigo numa hipótese. Imagine que a Câmara dos Deputados coloque para votar o fim do foro privilegiado. No mesmo dia vai ser aprovado, porque os deputados terão que votar em voto aberto e nenhum deputado quer ficar queimado com seus eleitores e vai aprovar. Ele foi aprovado por unanimidade lá no Senado. Porque os políticos fazem assim, eles falam que são a favor do foro, na frente das câmaras, mas por detrás eles não são, eles mentem para a população. A hora que colocar em votação, a mentira acaba. Nós vamos saber quem é a favor e quem é contra o foro privilegiado. O fim do foro. Então, imagine que nós pressionássemos o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, para que ele coloque para votar isso. E que termine o foro privilegiado no Brasil. É só uma leginha, mas ela muda tanta coisa, ela tem uma consequência tão forte, que é o seguinte: os quase 100 parlamentares que têm processos no Supremo Tribunal Federal, imediatamente saem do Supremo e vão todos para juízes de primeira instância, para juízes como eram o Sérgio Moro. Sabe o que significa isso? Passar um desinfetante na política, passar um desinfetante na Câmara e passar um desinfetante no Senado. A hora que esses políticos que têm processos no Supremo forem para a primeira instância, a coisa muda, porque lá eles não vão ter moleza, lá não vai ficar parado, lá eles vão ser condenados. E quando condenados em segunda instância, nós já temos a lei do ficha limpa. Outra leizinha, bom, daí eles saem da política, por isso que eu estou dizendo que limpa a política. Precisa aprovar o fim do foro privilegiado para limpar a política. Enquanto tiver foro privilegiado, a política não será limpa, não será, o Congresso não será tão bom como pode ser. Você tem que tirar de lá quem tem processo. Para isso, o processo tem que andar, tem que acabar o foro privilegiado. Isso é fundamental para mudar o Brasil. Prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância é outra coisa que está lá para ser votada. A hora que tiver prisão em segunda instância, muda a cara do país também. Muda a cara do país. Porque condenado em segunda instância, o sujeito vai para a cadeia, sai do Congresso, limpa tudo. Então, essas duas leizinhas são duas leis. Então, ao invés de brigar por pessoas, vamos brigar por instituições, por leis. Vamos pedir o fim do foro privilegiado, fazer campanha para isso, e vamos pedir prisão em segunda instância. Sabe quando que eu vi o PSL, que era o partido do Bolsonaro, e o PT votarem junto? Quando eu tinha uma PEC de minha autoria que acabava com as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tive 38 votos e perdi, porque o telefone começou a tocar do outro lado da praça, porque o PT e o PSL votaram junto contra mim. Foi o ano passado ainda. Isso disciplinaria muito essa loucurada que tem lá no Supremo. O Supremo teria todo o poder que tem hoje, mas no colegiado. Não um indivíduo isolado, podendo mais que todos os deputados, senador e presidente, como acontece hoje. Então, a minha proposta é a seguinte, Celso. Vamos parar de acreditar tanto em pessoas e vamos acreditar um pouco mais em leis. Mas nós estamos mudando o cozinheiro, mas nós não mudamos a receita do bolo. O bolo é sempre igual. A receita do bolo são as leis.
senador, me permite. o projeto anticrime também existe e foi mega alterado. Vai acontecer o mesmo. Senadora, exatamente é o gancho que eu quero pegar, Dilana. Estamos aqui na mesma frequência. Senador, qual o risco? Porque tudo que se colocar lá é votado. E pode ser até aprovado, mas só tem artistas. Tanto no Senado como só tem artistas. Eles conseguem colocar aqueles jabutis, sabe? Vê a lei anticrime. Pelo amor de Deus, é a lei pró-crime. Tanto é que está correndo solto aí. Hoje, para você ser um aliado, para ser um parceiro do governo, é exatamente o inverso. Aliás, a inversão foi total, né? Não foi cumprido um item sequer daquele falso discurso eleitoreiro, né? Do mentiroso, do estelionatário eleitoral Bolsonaro. Não foi cumprido um. Hoje, para se conveniar ao governo, para estar ao lado do governo, você tem que ter ficha suja. Exatamente o contrário. Você lembra quando aquele mentiroso nos disse: se estiver sendo investigado, não fará parte do nosso governo? Que lindo ver o general Heleno dançando lá, fazendo aquele show solo, né? Se gritar, pega centrão, não fica um. Onde é que você está, general Heleno? Eu tenho esse direito. Pô, nós fizemos live juntos, nós trabalhamos juntos para tirar o PT daí, e agora você está nesse miolo. Mas, Celso, você ficou. Aí é um problema. Pode gritar, pega centrão, mas ficou. Senador, onde é que estão os homens? Porque os canalhas nós estamos vendo no palco. Onde é que estão os homens do governo? E quantos nós temos? Nós temos gente o suficiente para mudar esse estado de coisas? Para, na hora de uma votação dessa, não colocarem aquele monte de jabutis e falar: aprovamos a prisão em segunda instância, só que agora um pouquinho diferente. O Aras teve a cara de pau de falar: nós queremos, sim, combater a corrupção. Isso na TV PT, depois da TV PT, ele vem, né, um monte de advogado petista, com o bolsopetismo aplaudindo de pé ele, né, dizendo que a Lava Jato tem que mudar, tem que acabar, nós temos que voltar a combater a corrupção como nós combatíamos antes. Pô, cria vergonha na cara, tá subestimando a nossa inteligência. Esses caras estão achando que nós somos palhaços, sabe? O Bozo está lá no poder, não é aqui, não. Nós estamos muito bravos com isso. Inclusive, desculpe interrompê-los, o próprio deputado Kim, né, Kim Kataguiri, comentou que eles até pretendem passar o fim do foro com algumas mudanças que ficaria um meio fim do foro. Não, então, o senhor, senador Orevisto, ouviu falar. Eu gostaria que o senador falasse. Vamos deixar a Sandra falar um pouquinho. Nós temos, voltando ao fim do foro lá que nós estávamos conversando, nessa questão do fim do foro, porque normalmente a pessoa pensa o quê? Os políticos. Não, são 55 mil autoridades que se valem dessa garantia para cometer o que acharem interessante cometer contra a população. Então, é muito sério. E seria simplesmente cumprir a Constituição, onde está a regra básica, que todos são iguais perante a lei. Então, veja assim, que esse fim do foro é uma exigência, mais do que uma exigência. É questão de sobrevivência do próprio sentido de nação brasileira. Não se justifica isso. Mas você, senador, que está lá e que se declarou aí a favor do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância, que ela tomou um fôlego, né? Ela existia. Aí, vamos dar uma pausa porque a gente vai precisar mexer nisso aí. Quais são os jabutis que vão colocar aí, né? A cerejinha para o bolo ficar bonito e tirar toda a força disso.
o que já se programa lá no meio dessa caterva e como vocês estão preparados para enfrentar isso. Vai ser uma guerra dura, eu sei. E nós sabemos que não vai sair. É utopia isso que a gente está discutindo aqui, sair perfeito. Mas o que estamos esperando, né? Ou o que vocês que estão lá no miolo, tá? Estão esperando desse pessoal e de que forma que vocês vão combater isso, senador? Olha, Celso, eu entendo a sua indignação, entendo a indignação de grande parte do povo brasileiro. Essa era a indignação que me motivou também a ser candidato e ir lá tentar fazer alguma coisa. Há uma diferença muito grande entre um trabalho de todo santo dia fazer alguma coisa e uma catarse em que a gente mostra toda a nossa indignação e depois não faz mais nada. É fundamental que essa indignação toda seja transformada em cada um de nós em força motriz que nos leve, primeiro, a não ficar no meio do caminho, a não desistir. Não é? Quem fica tomado por essa indignação, alguns ficam tão indignados que se exaurem a própria indignação. É preciso controlar essa indignação e transformar em energia produtiva para que a nação se transforme. É muito difícil, às vezes provoca úlcera, às vezes deixa a gente sem dormir, mas é o preço que temos que pagar. Ficar imaginando hipóteses de Jabuti, ficar imaginando hipóteses do que poderão fazer, é desnecessário, porque estão fazendo algo muito maior contra o qual nós temos que lutar agora, que é eles simplesmente engavetaram, não colocam em votação. Então, nem precisa inventar Jabuti. Eles mataram o projeto inteiro. O foro privilegiado continua vigorando 100% enquanto não for votado. Se eventualmente tiver que passar alguma besteirinha, por exemplo, o que o Kim Kataguiri estava dizendo é que eles talvez colocassem que a condenação só seria válida a partir da segunda instância, não é? Se for para a segunda instância, não é de todo ruim, sabe? Não é de todo ruim. Se esse for um passo que a gente possa dar agora, muito melhor do que continuar parado como está hoje. Sem dúvida. Então, nós temos que conseguir aprovar alguma coisa. Quando a gente fala de Supremo, você mesmo observou, existem grandes ministros lá dentro. Eu não respondi a tua pergunta anterior, por exemplo, o Celso de Mello, o Fux, e outros que estão lá, com os quais eu me dou bem, não vou citar o nome de todos, mas nós temos grandes ministros. E temos ministros que não mereciam estar lá. Nós sabemos disso, que precisariam sair, que precisariam ser caçados. Mas, o Barroso, eu considero também um grande nome, né? Nós temos grandes nomes. Temos grandes nomes no Senado, temos grandes nomes na Câmara dos Deputados e no próprio governo federal, por exemplo. Eu defendo o Paulo Guedes até debaixo d'água. Eu acho o Paulo Guedes um homem honesto, com um pensamento econômico corretíssimo, que está ali segurando as pontas para tentar colocar a economia nos eixos. Tem uma equipe econômica fantástica. O presidente do Banco Central, neto do nosso Roberto Campos, que é famoso no nosso país, que eu tive até a oportunidade de comprar a biblioteca dele quando ele faleceu. Veja, o avô desse rapaz, que é uma família, né? O Roberto Campos assinou o Tratado de Bretton Woods, foi ministro dos governos militares, foi embaixador, ocupou as principais posições do governo brasileiro. Foi senador também. E quando ele morreu pobre. A viúva, um estadista daquele calibre, né? Pobre. Eu visitei o apartamentinho que morava a viúva e comprei a biblioteca dela porque ela precisava do dinheiro. Então, um homem que não roubou a vida inteira. Então, o neto desse homem, sabe? Eu conheço os filhos e conheço o neto. Eu sei que é gente séria. Eu sei que é gente que tem tradição de seriedade, de ética na família. Então, nós temos na equipe econômica do governo uma bela equipe econômica. Muito boa. Então, nós precisamos separar o joio do trigo. Em todos os poderes, nós temos pessoas que precisavam não estar lá, e temos pessoas que precisavam estar lá sim, nem tudo está perdido. Tem gente boa também. Então, eu acho assim, como que vocês, sociedade civil organizada,
se predispõem a fazer um movimento, a mobilizar pessoas, a conscientizar pessoas, vocês têm que ter bandeiras claras e têm que batalhar por essas bandeiras. E essas bandeiras, quanto menos ligadas tiver ao nome de alguma pessoa, não interessa se o nome é Olhovisto, se é Paulo Guedes, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa o nome das pessoas, nós temos que ter causas. Nós queremos o fim do foro privilegiado, ponto final. Vamos lutar por essa causa. Nós queremos prisão em segunda instância, ponto final. Vamos lutar por essa causa. Nós queremos uma reforma política para não ter 30 partidos, ter 2 ou 3 e que sejam mais sérios. Queremos o fim desse monte de dinheiro que vai para o partido roubar. Aí eu concordo com tudo isso, senador, só que isso aí vai afetar o meu presidente, então aí eu já passo a não concordar, entende? Porque o meu presidente falou que isso não é bom, sabe? Eu amava, eu tinha um Moro aqui no altar, aí o meu presidente falou que ele é um demônio, eu quebrei a imagem rapidinho e coloquei ali, não vou nem citar o nome de quem, né? Que aí virou... que é isso? É exatamente esse ponto que você... Esse processo de conscientização faz parte da política, faz parte da evolução de uma sociedade. O que eu estou dizendo? Vamos parar de acreditar em nomes, vamos acreditar em causas. Nós já nos decepcionamos com quantos? Com o Collor, com o Lula, com o Jânio Quadros lá atrás, o Temer foi processado, agora decepção com o Bolsonaro. Quando é que nós vamos aprender que não é o salvador da pátria que vai nos salvar? Que é a nação toda que tem que salvar a nação. Né? Que nós temos que pedir leis claras. Quando eu fui candidato, eu dizia assim, minha gente, eu quero ir para o Senado para mudar a receita do bolo. Pouca gente entendia isso. Eu digo, o Brasil parece uma grande cozinha, porque qual é a receita de Brasil? A receita do Brasil são, primeiro, a Constituição, depois as leis infraconstitucionais. Se você não mudar a receita, você troca o cozinheiro, o bolo é sempre igual. Nós temos que reformar a receita. Nós não podemos ter a nossa receita foro privilegiado. Tem que acabar com isso. Acabando com isso, as consequências disso são fantásticas. O Supremo acaba com esse protagonismo dele, ele perde o poder sobre o Legislativo, percebe? Porque daí o Legislativo não depende mais do Supremo, vai depender de milhares de juízes de primeira instância que vão condená-los. Isso muda a cara do país. Por isso nós temos que lutar por bandeiras. Mas lutar por bandeiras, você já tem que pensar mais, tem que ter mais cultura, você tem que ter um cérebro mais elaborado. Né? Acreditar no Salvador. Hoje, pensar, né? Esse pessoal que defende o status quo, eles se negam em pensar. Eles estão terceirizando o pensamento. Olha só, imagina só. Eu vou pensar aqui numa catástrofe, tá? Se aprova o fim do foro privilegiado, o meu presidente, a família inteira vai preso e os amigos também. E aí o PT volta. Olha, o que vai acontecer com o Brasil? E nós vamos virar uma Venezuela, vamos ser... Olha a linha de raciocínio que colocaram. Mas, Celso, é porque foi criado muito esse antagonismo entre esquerda e direita. Isso, para mim, é um grande erro, um grande absurdo. Eu costumo falar que esquerda e direita são estradas vicinais e esburacadas. Só existe uma, aquele tapetão, sabe? Que você pode dar 200 por hora. Se vocês me permitem, eu só queria fazer uma observação. Olhe para a Alemanha. Vamos esquecer um pouquinho o Brasil. Olhe para a Alemanha, um dos países mais civilizados do mundo, com os maiores gênios na física, na matemática, na filosofia, nas artes. Um exemplo para a humanidade. Um exemplo, como era, né? Elegeu Hitler. A maioria do povo alemão votou no Hitler. Até hoje você tem gente que quer a volta do Hitler na Alemanha. Então, me desculpe, a burrice não é um privilégio dos brasileiros. Ela está no mundo inteiro. A maioria do povo venezuelano elegeu o Maduro. A maioria do povo pediu que Cristo fosse crucificado. Pilatos lavou as mãos, mas a multidão queria solta Barrabás e crucifica esse. Então, a opinião coletiva, primeiro, ela não é critério de verdade. Não é critério de verdade, nunca foi.
E segundo, a opinião coletiva, graças a Deus, muda, e muda pela ação das pessoas mais evoluídas, que pensam e que resolvem falar e às vezes até se colocar em sacrifício. Lembre-se que Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque defendia as ideias de Copérnico e a igreja mandou queimar porque ele dizia que a Terra era redonda e girava. O que nós temos hoje em dia? Nós temos terraplanistas ainda. Nós temos terraplanistas ainda. Então, sempre você vai ter um percentual de idiotas no mundo. Sempre você vai ter. E não só no Brasil. Em todos os países você tem um percentual de idiotas no mundo. A internet colocou um microfone e uma câmera na mão de todo mundo. E muitos deles hoje saem sendo portadores da verdade. Eles têm câmera e microfone e saem dizendo as suas besteiras como se fosse verdade. E encontram outros. A internet permitiu que eles se juntassem. É um fenômeno que nós estamos vivendo. Mas uma quantidade enorme de imbecis sempre existiu em qualquer país do mundo e em qualquer época da história. Nós não podemos nos desanimar com isso. Temos que continuar lutando, falando com as pessoas que entendem, acreditando fortemente de que a maioria vai ser inteligente o suficiente para encontrar o caminho para que esse país saia do buraco em que se encontra, para que esse estado de coisas se mude, né? Mas é uma luta difícil, não é fácil para ninguém. Falar uma coisa agora, talvez seja o mais desagradável de hoje, tá? Mas eu tenho que falar. O nosso tempo está se esgotando, então eu vou pedir brevidade para todos. Essa é a pior notícia que nós temos hoje. Tá? É uma delícia a conversa. Nós temos aqui, ó. Eu acho que a Sandra vai voltar frustrada, a Dilana, eu, né? O restante da equipe que está aí em background, né? Com as antenas ligadas também, mas desde já eu tomo a liberdade, em nome da equipe Fênix, tá? Em nome do Estado brasileiro, de cobrar. Isso não é um convite, isso é uma intimação, senador, para que o senhor volte, tá? Nós vamos agendar aí mais para frente, porque nós vemos que nós temos muito que discutir, nós temos muito que aprender, né? E eu gostaria aí, se vocês concordarem, né, a Dilana e a Sandra, sobre a bomba de ontem, né, que a gente pudesse concluir com essa decisão do Supremo, quanto que nós tomamos de fôlego nisso, vai dar para nadar mais alguns metros ou a gente vai conseguir chegar na praia e ainda se secar e falar, ó, conseguimos sair desse mar de lamas que estavam nos jogando. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, senador. Celso, deixa-me te dizer, eu fui testemunha de defesa do Deltan Dallagnol no processo no Conselho Nacional do Ministério Público. E quando eu fui prestar meu depoimento, eu disse a todos eles o seguinte, veja do que eu era testemunha. O Deltan me arrolou como testemunha de defesa. E eu fui lá defender. Porque qual era a acusação contra o Deltan? A acusação era o seguinte, feita por Renan Calheiros, que foi candidato à presidência do Senado em fevereiro de 2019, quando eu tomei posse. A primeira coisa que fizemos foi eleger o novo presidente. E daí tinham vários candidatos, todos abriram mão em prol do Davi, porque pelo menos era uma pessoa até então desconhecida, e ninguém queria o Renan. A maioria não queria o Renan, que foi uma boa coisa, eu também fiz parte desse. Aí o Renan moveu esse processo contra o Deltan com a seguinte acusação. Foi por causa de uma entrevista que ele deu no Twitter que eu não ganhei para presidente do Senado. Foi uma interferência de um poder no outro. Aí, quando eu fui testemunha, eu disse a eles o seguinte, o Renan deveria processar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma declaração pública dizendo assim, Rodrigo Maia na Câmara, tudo bem, mas Renan Calheiros no Senado, nem pensar. E ele não processou o Bolsonaro. O governo Bolsonaro falou com cada um dos senadores e pediu o voto a favor do Davi Alcolumbre. Eles queriam o Davi Alcolumbre. Então, se um poder interferiu no outro,
foi o executivo contra o legislativo. E não o Deltan, coitadinho do Deltan, não tem essa influência toda que atribui a ele. Muito bem. O Deltan eu conheço o Deltan do tempo de criança. Ele tem um episódio, quando ele foi vestibulando, só para vocês saberem quem é o Deltan, ele passou em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Na época, o cursinho dava um carro de presente. Ele ganhou esse carro. Ele vendeu o carro e distribuiu para pessoas carentes. Está no livro dele, isso aí, o livro que eu recomendo. Né? Eu vivi isso. Eu trabalhava no Positivo naquele tempo, eu vivi isso. Então, uma pessoa que tem essa história ser acusada, e pior, não é isso, o Conselho Nacional do Ministério Público ia acabar por condenar, porque as pessoas que estavam movendo tiveram influência para colocar essas pessoas lá no CNMP. Bom, então, diante de tudo isso, eu quero dizer o seguinte, a decisão, tanto do Fux, que anulou a primeira advertência que o Deltan recebeu, não é? Como a decisão do Celso de Mello, que suspendeu o julgamento, lavou minha alma. Foi uma coisa muito linda, foi uma coisa que me encheu de esperança, que deve encher de esperança a todos nós, e que provam que existem grandes juízes em Brasília. Existem canalhas também, mas existem grandes juízes. Não se pode nunca condenar o Supremo, não se pode nunca condenar a democracia, não se pode nunca condenar o poderoso. Condenem pessoas, não condenem a instituição, porque a democracia, com todos os defeitos, ainda é o melhor regime que o ser humano inventou. Não é mesmo? Então, a minha consideração final é: estou feliz, todos que torcem por um Brasil melhor estão felizes, o Celso de Mello vai se aposentar de uma maneira brilhante, é uma pena que ele se aposente, não é? É uma pena. Em algumas aposentadorias nós vamos festejar, a aposentadoria do Celso de Mello nós vamos chorar, porque dificilmente vamos ter outro no lugar dele tão bom quanto ele. Mas assim é a vida. E minhas palavras finais são: desanimar jamais. Atropelos vamos ter, tristezas vamos ter, derrotas vamos ter, mas se desanimarmos, de que vale a vida? Eu ainda acredito que o número dos belos supera o número dos feios, o número dos bons supera os maus, né? Aliás, o universo é evolução, isso é uma lei universal, né? O Criador não ia fazer de forma diferente. Mas nós precisamos dar voz aos bons, a nossa indignação. Você falou, senador, eu entendo a sua indignação, nós temos que usá-la, né? Transformá-la de alguma forma. Essa iniciativa aqui nossa hoje, e não é só isso, muita coisa virá ainda, né? Dessa nossa equipe, desse nosso trabalho. Então, nós estamos transformando a nossa indignação em trabalho, acreditando que o número dos bons supera os maus. É que os maus são tão barulhentos, tão ignorantes, tão agressivos, que dá aquela impressão, né? Tanto é que elegemos Bolsonaro. Hoje a gente sabe que essa sacanagem das redes, das fakes, já vinha lá de 2018, e com isso, não, é ele, não era ele. Nossa, se não fosse essa rede que espalhasse essa falsa sensação de que ele estava explodindo nas redes, não. Então, hoje, nós estamos um pouco mais escolados, novas canalices serão inventadas ainda, né, por muitos, nós vamos cair em muitas, mas estamos crescendo. E nós acreditamos em vocês do poder público, né? Nós estamos, principalmente agora, vocês são a nossa esperança, senador. Vocês, os deputados, os bons que estão no Supremo, porque o Executivo foi executado pela corrupção. Infelizmente. Então, o Executivo, nós não podemos contar com nada, nós só temos que esperar o Supremo despertar, porque deve ter uma pilha enorme lá já de coisas, né?
os pedidos que estão na mão do Maia, os pedidos de impeachment e muita coisa. Então, nós vamos esperar que se tome jeito com essa pressão toda, né? Eu gostaria aí... O nosso tempo já estourou, gente. A coisa tão boa, tão boa. Sabe aquela festa maravilhosa? Eu falo, não, 2h da manhã eu estou em casa e 6h você ainda nem pensa em voltar? Está desse jeito aqui hoje. Sandra. Vamos lá, Sandra. Pois é, o que eu estava falando, que o importante é que nós insistimos, persistimos e não desistimos. Ótimo. É isso, Sandra. Concordo. Um grande abraço para todos, então. Muito obrigado por essa conversa. Obrigada, senhor. Não, eu quero só agradecer, o senador já está saindo, só quero agradecer mais uma vez. Obrigada, senador, e desculpa a extensão aí da hora. Valeu. Abraço para todos. Obrigado, senador. Nós esperamos você de volta para ser cobrado, para nos esclarecer em muita coisa, tá? E para nos dar aí esse fio de esperança que você passou hoje. Gratidão. Namastê, até sempre, senador. E boa sorte, sucesso no Senado. Obrigado, um abraço. Um abraço, senador.